Oitavo ano, matemática, professor Paulo César. Hoje nós vamos iniciar com operações com polinômios. A adição de polinômios. Para realizar uma operação algébrica de soma de polinômios, devemos realizar essa operação somando os coeficientes dos termos semelhantes, ou seja, aqueles que possuem a mesma parte literal. Exemplo 1. Adicione os dois polinômios p de x, 4x à quinta potência, mais 7x ao cubo, menos 9x, mais 2. E um segundo polinômio, q de x, que é igual a x elevado à quinta potência, mais 2x elevado à quarta potência, menos 7x ao cubo, mais 5x. Então, o exemplo pede, calcule p de x mais q de x. Então, vamos lá. P de x é 4x à quinta mais 7x ao cubo menos 9x mais 2 mais x à quinta mais 2x à quarta menos 7x ao cubo mais 5x. O que a propriedade diz? Essa operação somando os coeficientes dos termos semelhantes, ou seja, aqueles que possuem a mesma parte literal. Vamos lá. Então, quem eu posso reduzir com quem? 4x à quinta com x à quinta. Então, 4x à quinta mais 1x à quinta, 5x à quinta. Depois, 7x ao cubo, tenho mais 7x ao cubo, menos 7x ao cubo. Resultado, 0. Posso eliminar o termo que vem acompanhado com x ao cubo. Depois, menos 9x. Com quem eu posso reduzir o menos 9x? Com 5x. Então, menos 9x mais 5x. Devo 9, tenho 5. Pago, fico ainda devendo 4x. Então, já resolvi essa parte aqui também. Já tinha resolvido esta. O que sobrou? 2x à quarta. Tem mais alguém com 2x à quarta? Não, então eu só copio o 2x à quarta. 2. Tem mais algum outro termo independente, ou seja, um termo sozinho? Não, então eu só copio. E para deixar a resposta mais bonita, eu posso já colocar na forma ordenando este polinômio, colocando na forma decrescente. Então, vai ficar 5x elevado à quinta potência, mais 2x elevado à quarta potência, menos 4x, mais 2. Segundo exemplo. Eu tenho o p de x, 3x ao cubo, mais 2x, mais 1. E q de x, menos 2x ao cubo, mais x, menos 4. Calcule p de x mais q de x. Então, eu vou fazer 3x ao cubo, mais 2x, mais 1, mais q de x. Então, como aqui começou com um sinal negativo, eu coloco parênteses. Então, 2x ao cubo mais x menos 4, fecho parênteses. Então, para eu conseguir fazer esta adição, primeiro eu tenho que eliminar os parênteses. Então, esses parênteses aqui. E o que eu não posso esquecer? Que quando nós temos na frente do parênteses um sinal positivo, ele não muda o sinal dos termos que estão dentro do parênteses. Veja bem, não muda. Então, como que vai ficar? 3x ao cubo mais 2x mais 1. Então, se ele não muda,
menos 2x ao cubo mais x menos 4. Então, agora eu vou reduzir os termos semelhantes. 3x ao cubo menos 2x ao cubo. É 1x ao cubo. Eu posso simplesmente colocar x ao cubo. Mais 2x, mais 1x, mais 3x. Mais 1, menos 4, menos 3. Subtração de polinômios. Assim como na soma, devemos realizar a operação de subtração entre os termos semelhantes. Na subtração, obrigatoriamente, vocês vão colocar parênteses, o segundo termo entre parênteses. Então, eu tenho P de x menos Q de x. Então, eu posso copiar o primeiro, 3xy mais 2x ao quadrado mais 2x menos 1, menos, porque é uma subtração, o Q de x. O Q de x obrigatoriamente tem que aparecer entre parênteses. Então, 2xy menos 3x mais 1. Muito bem. Agora, nós temos um sinal negativo na frente do parênteses. O que este sinal negativo ele faz? Ele muda o sinal de todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, 3xy mais 2x ao quadrado mais 2x menos 1. Qual é o sinal do 2xy? Positivo. Mas como eu tenho esse sinal negativo aqui, ele vai mudar o sinal. Então, vai ficar menos 2xy. Aqui está menos 3x, vai ficar mais 3x. Aqui está mais 1, vai ficar menos 1. Eliminado o parênteses, eu posso reduzir os termos semelhantes. Então, eu vou fazer aqui 3xy menos 2xy, vai ficar 1xy. Então, simplesmente xy. 2x ao quadrado, não tem mais nenhum termo com x ao quadrado, eu só copio. 2x mais 3x, 5x. Menos 1, menos 1, menos 2. Exemplo 2. Qual o resultado da subtração dos polinômios? P de x, 2x ao quadrado mais 4x. E Q de x, menos 2x ao quadrado mais x menos 6. Então, eu vou fazer P de x menos Q de x. Então, o segundo polinômio ele tem que vir entre parênteses. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 4x menos... Então, coloco o segundo polinômio entre parênteses. Menos 2x ao quadrado mais x menos 6. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 4x. O sinal negativo muda o sinal dos termos que estão dentro do parênteses. Está menos 2x ao quadrado, vai ficar mais 2x ao quadrado. Está mais x, vai ficar menos x. Está menos 6, vai ficar mais 6. Então, vamos reduzir agora os termos semelhantes. 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. 4x ao quadrado. 4x menos 1x. 3x. Mais 6. Multiplicação de polinômios. Já na multiplicação, a operação algébrica é feita realizando a distributiva entre os termos dos polinômios que serão multiplicados. Na multiplicação de termos semelhantes, devemos repetir a incógnita e somar os expoentes. Então, exemplo 1. Qual o polinômio obtido a partir da multiplicação entre os dois polinômios? P de x, 3x ao quadrado menos 5x mais 8, e Q de x menos 2x mais 1. Ou seja, o exemplo pede que vocês façam P de x multiplicado por Q de x. Então, vai ficar
3x² menos 5x mais 8 multiplicado por menos 2x mais 1. Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar a distributiva. O 3x² multiplica o 2x e o 1. O 5x multiplica o 2x e o 1. O 8 multiplica o 2x e o 1. Então, fazendo aqui, 3x² multiplicado por menos 2x. Então, eu vou multiplicar número com número, letra com letra. 3 vezes menos 2, menos 6. X² vezes o x, aqui o expoente é 1. 2 mais 1, 3. Vai ficar 6x ao cubo. 3x² multiplicado por 1. Vai ser 3x². Agora eu vou multiplicar o menos 5x. Menos 5x multiplicado por menos 2x. Menos com menos, mais. 5 vezes 2, 10. X vezes x, x². 5x multiplicado por 1. Menos com mais, menos. 5x vezes 1, 5x. Agora é o 8 que vai multiplicar o menos 2x e o 1. Então, 8 vezes menos 2x, menos 16x. 8 multiplicado por 1 vai ser 8. Então, agora vamos reduzir os termos semelhantes. Menos 6x² não tem com quem reduzir. Então, eu só copio. Mais 3x² mais 10x², mais 13x². Menos 5x menos 16x, menos 21x, mais 8. Então, esta vai ser a resposta. Perceba que o grau do polinômio resultante é 3. Olha só, o maior expoente de x é 3. Com isso eu posso afirmar que o grau deste polinômio ele é 3. E vocês também poderiam já ter observado isso, considerando que o maior expoente de x do primeiro polinômio é 2. O maior expoente de x do segundo polinômio vai ser 1. Quando eu multiplicar esses dois termos aqui que estão acompanhados do maior expoente de x, eu vou somar os expoentes. Então, 2 mais 1, 3. Então, já era fácil de perceber que o maior expoente de x seria 3, ou seja, o grau do polinômio resultante seria do terceiro grau. Então, exemplo 2. Eu tenho P de x, 2x² mais 5x mais 2. O Q de x, 3x² menos 2. Então, fazendo aquela consideração, o maior expoente de x do primeiro polinômio é 2, no primeiro caso. No segundo polinômio, o maior expoente de x é 2 também. Quando eu for multiplicar aqui, eu vou ter aqui x elevado a 2 vezes x elevado a 2, vai ser x elevado a 4. Então, antes de fazermos a multiplicação, nós já podemos saber que o grau deste polinômio resultante vai ser do quarto grau. Como em qualquer produto, a multiplicação dos fatores não altera o resultado. Então, apareceu aqui P de x vezes Q de x. Se eu fizer ao contrário, Q de x vezes P de x, o resultado vai ser o mesmo. Então, vocês podem fazer dessa forma também. Por exemplo, 3x² menos 2, multiplicado por 2x² mais 5x mais 2. Então, a ordem não vai alterar o resultado. Então, vamos ver aqui. 3x², ele vai multiplicar o 2x², ele vai multiplicar o 5x e ele vai multiplicar o 2. Então, 3x² vezes 2x². 3 vezes 2, 6. x² vezes x², x elevado à quarta potência. 3x² vezes 5x.
3 vezes 5, 15. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, 15x ao cubo. 3x ao quadrado vezes 2, 6x ao quadrado. Encerrado a multiplicação de todos os termos por 3x ao quadrado, eu vou multiplicar tudo agora por 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 2x ao quadrado. Menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4x ao quadrado. Menos com mais, menos. 2 vezes 5x, 10x. Menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4. Então, agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. 6x à quarta, não tem mais nenhum termo com x à quarta, então vai ficar 6x à quarta. Menos 15x ao cubo, não tem mais nenhum termo com x ao cubo, então eu só copio 15x ao cubo. 6x ao quadrado eu posso reduzir com menos 4x ao quadrado. 6x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 2x ao quadrado. Então, mais 2x ao quadrado. Menos 10x não tem mais nenhum termo com x, então eu só copio. E menos 4 não tem mais nenhum termo independente, que não está acompanhado de nenhuma parte literal. Então, menos 4. Então, este vai ser o polinômio resultante. E como nós já prevíamos, ele vai ser um polinômio do quarto grau. Divisão de polinômios, de polinômio por monômio. Então, eu tenho um polinômio dividido por um monômio. O que eu vou fazer? Eu vou dividir cada termo do monômio pelo monômio, cada termo do, neste caso, binômio, pelo monômio. Assim, ó, 8x elevado à quinta potência dividido por 2x, menos 6x elevado à quarta potência dividido por 2x. Então, na divisão, como que vai ficar isso daqui, ó? 8 dividido por 2, 4. X à quinta dividido por x. Na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu conservo a base x e 5 menos 1, 4. Menos 6x à quarta dividido por 2x. 6 dividido por 2, 3. X à quarta dividido por x. Então, eu conservo a base x, 4 menos 1, 3. Então, este vai ser o, no caso, binômio resultante. 15x ao cubo menos 4x ao quadrado dividido por 5x. Então, eu tenho mais um binômio aqui e vou dividir por um monômio. Como que eu resolvo? Cada termo do binômio dividido pelo monômio. Então, vai ficar 15x ao cubo dividido por 5x menos 4x ao quadrado dividido por 5x. Então, vamos ver. 15 dividido por 5, 3. X ao cubo dividido por x. Conservo a base e subtraio os expoentes. Aqui é 3, aqui não tinha aparecido nenhum expoente, você tem que saber que é 1. 3 menos 1, 2. Menos 4x ao quadrado dividido por 5x. 4 dividido por 5 não é um número exato, então eu posso deixar na forma de fração. X ao quadrado dividido por x, conservo a base, subtraio os expoentes. 2 menos 1, 1.